Fala concurseiro, fala concurseira, aqui é o professor Lucas e nós aqui do canal dos concurseiros temos uma super dica para você que vai fazer concurso, uma dica na área de matemática. Hoje nós vamos estudar as etapas para a resolução de problemas. Gente, você sabia que existem algumas técnicas que estruturam o pensamento e faz com que você resolva o problema de maneira mais rápida, lógica, objetiva? As etapas começam com essa primeira aqui, ó. Compreender o problema. Parece óbvio, né, pessoal? Para resolver, é necessário compreender. E é verdade, gente. Não tem como você resolver um problema sem compreendê-lo, sem saber qual é o contexto, o que é que a situação quer que você faça, não tem como. Então, primeiro passo, entender o problema. E nesse passo a gente tem aqui, ó, qual a pergunta do problema? Ou seja, o que é que o problema quer saber? Aqui eu já coloquei, ó, leia pelo menos 2 vezes, pessoal. Para você que não sabe, é normal a gente ler a primeira vez e não entender. É normal. Não fique chateado, nem fique preocupado, nem se desespere quando você lê o problema na primeira vez e não conseguir resolver. É normal. Então, pelo menos, pessoal, ó, 2 vezes a leitura, tá, pessoal? 2 vezes, beleza? Ó, o que o problema quer saber? Faça essa pergunta. Tudo isso aqui, gente, faz parte dessa primeira etapa, que é a compreensão do problema. Compreender a situação, problema que foi proposta para você, certo? Há alguma restrição? Qual? É importante você estar atento a esses detalhes. Se há alguma restrição, se não há, quais dados você vai utilizar, quais dados você não vai utilizar, porque às vezes os problemas dão dados que são só informativos. Beleza? E aí não serve para resolução. Então você tem que estar atento nessa etapa. Beleza, pessoal? Quais são os dados que o problema nos fornece? Acabei de falar, né, pessoal? Então, anote os dados relevantes, ou seja, os que são necessários para a resolução e descarte aqueles dados que só são informativos, não servem para a sua resolução. Às vezes a gente encontra questões assim e vocês têm que estar atentos. Beleza, pessoal? Foi o que eu acabei de falar, ok? Que separe os dados relevantes, pois alguns dados fornecidos podem não fazer parte da resolução. Beleza, pessoal? Tranquilo? A segunda etapa, gente, é a seguinte. Estabeleça um plano de resolução. Então, depois que você entende o contexto geral do problema, depois que você entende o que o problema quer que você faça, é hora de quê? De estabelecer um plano de resolução. E o que é esse plano de resolução? E o que é esse plano? Vamos ver o que é esse plano? Pense comigo. Quais as ideias envolvidas nesse problema? Qual assunto que você pode utilizar para resolver? Certo? Qual assunto? Comece a pensar o que é que está falando lá. Tem fração? Tem MMC? Será que eu vou ter que tirar MMC? Vou ter que tirar MDC? Pense um pouquinho, certo? Pelo problema, você já consegue ter uma ideia do qual assunto que você vai utilizar. Se você entender o problema, você já vai ter uma ideia de qual assunto que você vai utilizar. Beleza, pessoal? Ó, você já resolveu um problema semelhante a esse? A gente que é concurseiro, sabe, tem que resolver questão. Tem que resolver questão para você ficar apto, né? Para você criar as habilidades, para você entender como é que funciona a banca, a lógica de cada banca, porque cada banca trabalha de maneira diferente. Então, gente, você já resolveu um problema semelhante? Em matemática, principalmente, por quê? Porque alguns problemas em matemática têm o mesmo raciocínio, certo? O raciocínio é parecido, então você tente lembrar de algum problema semelhante ao que você está lá resolvendo na hora de fazer o concurso. Será que eu já resolvi um problema que tem a mesma ideia de resolução? Tente pensar isso porque isso ajuda bastante. Beleza, pessoal? As ideias contidas no problema matemático se repetem, por isso procure lembrar de alguma situação parecida ou que use um raciocínio semelhante ao que eu acabei de falar. Tá, pessoal? Então fique atento a isso quando você estiver resolvendo um problema matemático. Beleza? Tranquilo? Ó, que conteúdo matemático você pode utilizar para resolver o problema? Já acabei de dizer, né, pessoal? Qual o conteúdo envolvido? Eu vou usar propriedade fundamental das proporções, teorema de Pitágoras, o que é que eu vou utilizar para resolver o meu problema? Quando você entende o contexto geral, você já consegue automaticamente bolar um plano de resolução. Beleza, pessoal? Tranquilo?
Ó, existe alguma fórmula, propriedade ou teorema que possa auxiliar você na resolução desse problema? Você tem que pensar nisso, né? Quais são os cálculos matemáticos que eu vou utilizar para resolver o problema? Eu vou somar as frações, eu vou multiplicar as frações, será que se eu dividir dá certo? Qual o cálculo que você pode utilizar? Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a segunda etapa. A terceira é o quê? Ó, executar o plano, né? Óbvio, agora você vai escrever com cuidado aquilo que você pensou, colocar lá no papel e fazer os cálculos necessários, né, gente? Ó, execute a estratégia com cuidado e faça os cálculos que forem necessários. E aqui eu alerto a vocês, ó, muito cuidado nessa etapa, porque principalmente na hora que a gente está fazendo concurso. Principalmente porque a gente fica preocupado com o tempo, fica preocupado em preencher o gabarito e aí pode se atrapalhar nessa etapa e matemática você já sabe. Errou um sinal, já era. Então, muito cuidado nessa etapa, pessoal. Eu acredito que essa etapa é a mais importante, porque se você já teve o trabalho de entender a questão, já teve o trabalho de montar a sua estratégia, se você não tomar cuidado nessa etapa, já era. Não adiantou nada o esforço que você fez na primeira e na segunda etapa. Então, tem que ter muito cuidado aqui na hora de executar o plano que você montou, a ideia que você bolou para resolver o problema. Senão, todo o esforço que você teve já era. Então, muito cuidado na hora de fazer os cálculos, pessoal. Essa é a parte mais importante. Beleza? Tranquilo? E tente estruturar o pensamento sempre assim. Eu vou entender o problema, depois eu vou montar uma estratégia para resolver e depois eu vou executar a estratégia. Se você misturar essas três ideias na hora que estiver fazendo a prova, você vai ficar nervoso e aí não vai sair nada. Então a primeira etapa é tentar resolver, tentar entender o problema. Tenta entender. Se você não entender, passa para o próximo. Não fica queimando o neurônio, tá bom, pessoal? Então tem problemas que são fáceis de se entender e tem problemas que demoram mais um pouco. Esses você deixa por último, certo? Porque aí você não fica queimando o neurônio de forma desnecessária. Faz os mais fáceis e por último os mais difíceis. Beleza, pessoal? Ó, e a quarta e última etapa, também importante examinar a solução. A gente está resolvendo um problema às vezes e de repente a gente olha para a resposta e diz, tá estranho esse negócio, não é verdade? A gente está estranho esse negócio não está muito coerente. É isso mesmo, é examinar a solução. É ver se aquilo faz sentido, certo? É ver se aquilo tem coerência, beleza? Ó, a resposta é coerente? Faz sentido? Você tem que pensar sobre, tá, gente? Para ver se realmente aquilo que você fez tem a ver com a resposta que o problema quer. Tá, beleza, pessoal? E aí você elabora a sua resposta final. Tranquilo? Vamos lá agora para um exemplo. Olha só, questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, vamos lá. Manuel e Dolores precisavam classificar um grande número de processos. Manuel começou antes do que Dolores e ao final do dia havia classificado 3/8 do total de processos. Dolores trabalhou mais rápido do que Manuel e ao final do dia havia classificado 1/3 de processos a mais do que aqueles que Manuel havia classificado. Então, olha o seguinte nessa questão. Quantos processos Manuel classificou? 3/8 do total. Beleza? Já a Dolores classificou o quê? Ela classificou 1/3 de processos a mais do que aqueles que Manuel havia classificado. Veja que ele não deixou claro a quantidade de processos que Dolores classificou. Significa que a gente vai precisar descobrir quantos processos ela classificou, no mínimo, para resolver a questão. Percebeu isso? Tem que ter essa malícia, tá, pessoal? Após esse dia de trabalho, é correto afirmar que, letra A, ainda faltam 1/4 dos processos para serem classificados. Letra B, eles terminaram a tarefa. Letra C, ainda faltam 1/8 dos processos para serem classificados. Letra D, eles classificaram 17/24 dos processos. Letra E, eles classificaram apenas metade dos processos. Pelas alternativas, pessoal, já dá para ter uma ideia do que a questão quer. A questão quer que nós somemos aqui o total de processos de Manuel, o total de processos classificados por Dolores e que a gente descubra para saber se ainda falta 1/4, para saber se eles terminaram a tarefa,
para saber se ainda faltam oitavos, para saber se eles classificaram 17 e 24, enfim. Todas as alternativas me levam a concluir que eu preciso somar a quantidade de processos que Manuel classificou e a quantidade de processos que Dolores classificou. E também que eu descubra o total de processos que eles classificaram juntos. Como é que eu descobri isso? Analisando as alternativas. Certo, galera? Beleza? Então, vamos ver essa resolução? Ó, vamos calcular primeiro 1/3 do que Manuel fez, ou seja, 1/3 de 3/8. Ó, 1/3 da quantidade de processos que Manuel classificou, ou seja, 1/3 de 3/8. Por que 3/8? Porque 3/8 foi a quantidade que Manuel classificou. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, 1/3 de em matemática é vezes. Grave isso, você já sabe, né? De em matemática é vezes, então vai ser 1/3 de 3/8. Então, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 8, 24. Simplificando a fração, simplifique porque isso facilita a sua vida. Bote na cabeça, apareceu fração, tem que simplificar, certo? Simplificando ficou 1/8 aqui, ó. Então, 1/3 de 3/8 é 1/8. Então, Dolores classificou 1/8 a mais de processos do que aqueles que Manuel havia classificado. Olha, como Dolores classificou 1/3 dos processos a mais do que aqueles que Manuel havia classificado, então quantos processos Dolores classificou? Dolores classificou 3/8, que é a quantidade de processos de Manuel, mais esse 1/8. Esse 1/8 é justamente o 1/3 de processos que ela classificou a mais. Ó, beleza? Então 3/8 mais 1/8 igual a 4/8. Tranquilo? Beleza? Ó, já que eu tenho agora a quantidade de processos que Manuel classificou, que foi 3/8 dos processos, e já que agora eu também tenho a quantidade de processos que Dolores classificou, que é 4/8, e nesse caso aqui, olha a malícia, pessoal. Não é interessante que a gente simplifique, por quê? Porque os denominadores são os mesmos. Ó, denominador 8 para a quantidade de processos que Dolores classificou e denominador 8 para a quantidade de processos que Manuel classificou. Então, nesse caso em específico, não é interessante que eu simplifique. Veja a malícia. Eu vou deixar 4/8 desse jeito. Vou deixar assim. Certo, gente? Então, a quantidade de processos que Dolores classificou mais a quantidade de processos que Manuel classificou é quanto, ó? Vamos ver aqui, 3/8, Manuel, mais 4/8, Dolores. Totalizou quantos processos? 7/8, total de processos classificados pelos dois. Já somei, já fiz a minha parte, agora vou ver as alternativas. Vamos lá. Então, será que ainda faltam 1/4 dos processos para serem classificados? É 1/4? Ó, 7/8. Se é 7/8, faltam quantos processos? 1/8, né? Então, não é a letra A. Eles terminaram a tarefa? Não terminaram, porque se tivesse terminado, teria que estar aqui 8/8. Beleza? Ainda faltam 1/8 dos processos para serem classificados. Essa aqui mesmo, né? Ó, ainda faltam 1/8, de fato. Se eles classificaram 7/8, falta 1/8. Eles classificaram 17/24 dos processos? Não, resposta absurda, não tem como. E aqui, eles classificaram apenas metade dos processos. Também não, absurdo, a resposta é a letra C mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha, a gente fica por aqui. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você aí e que te ajude na prova de concurso que você vai fazer, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.